Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. É indispensável que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Trechos da mensagem Aprendamos Quanto Antes, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E assim iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Ao Alcance de Todos, do livro Hora Certa, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Simbolicamente, a paciência é um sedativo da melhor qualidade. Usando-a nessa condição, ei-la fazendo prodígios. Antes de tudo, é vacina contra a irritação, acalmando-nos a vida íntima. E surge a sequência de abençoadas derivações. Resguardando-a conosco, os familiares encontram segurança e tranquilidade. Os vizinhos permanecem isentos de inquietações. Os amigos descansam em nosso convívio. Discussões negativas e diálogos inconvenientes surpreendem a estação terminal. Conservando-a, retemos em nós o clima favorável ao cultivo da esperança, ao alcance de todos. É por isso que a paciência na farmácia da vida é o específico da paz. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado continuam, em sua grande maioria, com as reuniões públicas suspensas. E lembramos aqui que a Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual do Espiritismo continuam sugerindo às instituições que somente se perceberem condições de atender a todos os protocolos do governo do estado, tenham reuniões públicas. As restrições colocadas nesses protocolos especificam, dentre outras orientações, a não utilização de ar-condicionado ou ventiladores, uso de máscara durante todo o evento religioso, inclusive por parte do palestrante, bem como distanciamento entre todos os participantes e acesso ao auditório com limite de idade inferior a 60 anos, ou de pessoas que tenham comorbidades, dentre elas pressão elevada, diabetes, obesidade, entre outras. Esse impedimento é gerador de muito constrangimento aos trabalhadores e simpatizantes do movimento espírita. E tem sido exatamente por isso o desestímulo da abertura da grande maioria das instituições. Então, continuam essas medidas de protocolo e que todos nós devemos estar muito atentos
porque a pandemia do coronavírus não terminou. Pelo contrário, temos visto um nível de intensidade ainda maior do que na chamada primeira onda. Estejamos então atentos. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria, para os espíritos, a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau. Próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão de número 629. Que definição se pode dar da moral? Resposta dos Espíritos. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de outros, porque estão cumprindo a lei de Deus. O Espiritismo na Bíblia.
Extraímos do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Comentários de Emmanuel encontra-se na mensagem intitulada Tranquilidade, e que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: a palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento, por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardasse alguém no descanso provisório, a encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A terra é a escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem, para ajudá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo, onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós, em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência, alcançando semelhante zona de compreensão. Conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele, continuam batalhas, atritos, trabalhos e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhes modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru. Localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeira Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Outra vez, o programa nosso não tem a possibilidade da participação sua, rádio ouvinte, em perguntas ou dúvidas. E, como de hábito, trouxemos aqui algumas perguntas com os temas que abordamos nesta manhã. Continuam, como vocês ouviram, logo em seguida, as notícias do movimento espírita, a dificuldade das aberturas das instituições devido à pandemia do coronavírus. A orientação de ficarmos ao máximo em casa
é a orientação mais importante a seguirmos nesse momento. E por isso trouxemos aqui, vamos ouvir agora uma dessas questões com os temas que tratamos nesta manhã. Como colocar a proposta de Emmanuel em prática? Sentir prazer no trabalho e no testemunho de fé. Emmanuel, na mensagem de abertura do programa Aprendamos Quanto Antes, que faz parte do livro Pão Nosso, nos dá essa importante ademoestação. E ele começa dizendo assim: tanto quanto os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. A razão desta orientação e desse incentivo que Emmanuel nos dá é porque a bênção do conhecimento e do envolvimento nosso com o Evangelho do Cristo deve estabelecer uma modificação em raízes profundas no nosso psiquismo, na nossa maneira de ver e de entender a vida. E nessa mudança, as circunstâncias adversas, provenientes de estarmos no mundo de provas e expiações, passam a ser agora, todas elas, material de instrução e de despertamento espiritual. Inclusive aquelas que estão associadas aos testemunhos da fé e à experimentação do trabalho num clima de prazer e de alegrias internas, porque não resultam mais do falso entendimento que tínhamos dos objetivos da vida. Para as pessoas que ainda acham que a experiência no corpo é uma jornada da busca de satisfação dos prazeres físicos e do imediatismo da vida, isso que Emmanuel aqui nos propõe é um absurdo. Mas para nós, que estamos cada dia mais renovando a nossa maneira interior de observar a vida e de vivenciar o Evangelho do Cristo, a proposta de Emmanuel torna-se um estímulo importante para o nosso dia a dia. Invariavelmente, nós passamos por dias felizes e de bonança. Mas os dias difíceis, de provas e de dificuldades, surgirão. Mas para ambos, a atitude de despertamento espiritual que o Evangelho do Cristo nos propicia, todos esses dias trazem valores de aprendizagem e de desprendimento do velho eu, do homem antigo que tem que ser renovado pelo Evangelho do Cristo. Então, que possamos, de fato, termos prazer no trabalho, na responsabilidade, nas atividades que realizamos, quer junto à vida social, à família, o próprio trabalho de sustentação do corpo, assim como o trabalho espiritual, possibilitado pela integração nossa a instituições espíritas, mas também que sejam testemunhos de fé, de despertamento espiritual constante em nós. É esse esclarecimento que temos. Ainda temos mais uma pergunta com os temas que tratamos nessa manhã. Como entender a expressão encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia, citada na mensagem Tranquilidade do livro Vinha de Luz? Na mensagem
que serviu de base para o quadro A Bíblia e o Espiritismo, Emmanuel nos possibilita ao entendimento dessa mensagem tranquilidade de uma forma muito importante, porque o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia, ele faz uma síntese enriquecedora para nós nessa expressão: conservar a paz em Cristo é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Para podermos, de fato, conservar a paz do Cristo em nós, invariavelmente é indispensável que estejamos trabalhando em nós a perspectiva espiritual de perceber a vida. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu primeiro capítulo, naquele item, o ponto de vista. Porque a paz do Cristo, ela não depende de haver paz no mundo material em que nos encontramos. Podemos estar vivendo com pessoas desequilibradas. Podemos ter parentes difíceis. Podemos ter um conjunto de adversidades no nosso dia a dia. E a nossa paz, essa paz do Cristo, proveniente do Cristo, de maneira nenhuma ser atingida. Mas para que isso se dê, voltamos a afirmar, é preciso observar a experiência no corpo do ponto de vista espiritual. É preciso que realmente, ao nos depararmos com situações que põem à prova a nossa paciência, a nossa confiança em Deus e nas suas leis, perceber essas situações como ricas de aprendizagem e não como situações infelizes do nosso dia a dia. Então, Emmanuel aqui nos convida nessa mensagem a ver não só desse ponto de vista espiritual, mas e mais além um pouco, ao dizer-nos: é necessário encontrar o tesouro eterno de bênçãos. É uma revolução interior enorme e que o beneficiado principal somos nós mesmos. A questão toda é estarmos abertos a essa transformação que o Evangelho do Cristo nos presenteia. Ao estarmos abertos, a vida começará a ser observada e percebida com olhos diferentes, com os olhos do Espírito Eterno. E as circunstâncias amargas ou complicadas do dia a dia passam a ser agora oportunidades para aquisição de virtudes, para a superação do velho eu, para a integração nossa na proposta libertadora trazida por Jesus. Temos ainda mais uma questão com os temas que abordamos e que a doutrina espírita nos possibilita um melhor entendimento. Como a doutrina espírita esclarece o posicionamento de alguns espíritas deduzirem que o coronavírus só atinge as pessoas que tenham de ser infectadas por ele? Essa questão tem tudo a ver com o nosso quadro de notícias e de eventos, aonde a Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual do Espiritismo aqui em Pernambuco
sugerem e orientam a que as casas espíritas que venham a abrir suas portas para reuniões públicas estejam bem atentas às medidas de protocolo para o combate ao coronavírus em nosso estado. Isso porque é muito importante se aqueles ou aquela instituição a qual a gente esteja vinculado não atenda a esses protocolos, nós venhamos a atender. E por que isso? Porque o espírita, ele não é diferente de qualquer outra pessoa em relação às leis que governam a vida. O corpo físico, as fraquezas orgânicas, a possibilidade de ser infectado por um vírus, independe de religião. E o espírita que pensa que só é atingido por esse vírus, se ele tiver de ser atingido, ele toma um posicionamento contrário à doutrina espírita. Porque a doutrina espírita deixa muito bem claro que através do nosso livre-arbítrio, das nossas atitudes e decisões, nós podemos favorecer positivamente ou negativamente a nossa programação kármica. Nós podemos vir para a Terra para vivenciar determinadas provas e, dependendo de como nós agimos aqui na Terra, essas provas podem se intensificar ou serem alteradas. Determinadas doenças, determinados problemas que, chamados pela ciência de genéticos ou kármicos, podem ser mudados. Quanto mais a infecção por um vírus. Nós podemos trazer na nossa carga genética a possibilidade de determinados cânceres que irão aparecer ou não dependendo de como nós agimos. Quanto mais as doenças que surgem provenientes de bactérias, de vírus, e que para a proteção delas há uma série de recomendações médicas que são para todos. Então é um absurdo o espírita que toma atitude de imprevidência e vai de encontro a essas medidas de saúde, dos protocolos de saúde pública, e colocam-se em risco a si e aos outros, usando o argumento de que ele só vai ser atingido se tiver de ser atingido pelo coronavírus. Isso é uma atitude profundamente antidoutrinária, contrária ao que nós aprendemos, não só nas obras básicas, como nas complementares da doutrina espírita. Nós temos que zelar e preservar ao máximo a nossa estrutura física, o nosso organismo, como um empréstimo de Deus, do qual seremos chamados a dar conta. E a atitude de risco perante uma pandemia que atinge toda a humanidade, por alguns que encontraram a doutrina espírita, é um absurdo, porque a doutrina espírita ela está pautada principalmente no uso da razão, da lógica e do bom senso. E esse bom senso e essa lógica hoje nos chama a atenção para os cuidados com as medidas sanitárias e de proteção individual para não infectarmos a nós e aqueles que convivem conosco. Então é esse esclarecimento que nós tínhamos e estamos chegando aí aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a audiência de todos. Se possível, compartilhem esse programa com amigos. Até o próximo domingo às 7:30 da manhã aqui com a Rádio Liberdade. Muita paz. Fiquem com Deus. Espiritismo em Marcha. Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita.